pessoal, bem-vindos à parte 2 do vídeo de perguntas e respostas. Dessa vez, nada de depressão, nada de transtorno bipolar, vamos falar de coisas mais agradáveis. Bruni pergunta o seguinte: qual é o seu filme favorito do Adam Sandler? Minha vontade é falar Punch Drunk Love, mas aí é mais um filme do Paul Thomas Anderson do que do Adam Sandler. Filme do Adam Sandler mesmo, eu fico com Happy Gilmore de 96 e eu também gosto muito de Billy Madison de 95, inclusive sempre que eu dou uma nota 6.9 aparece uma cena desse filme com Adam Sandler falando 69. Matheus Lima pergunta: quais são os filmes que você sabe que são ruins, mas mesmo assim gosta? Recentemente eu gravei um vídeo com Marden Machado sobre Guilty Pleasures do cinema, é exatamente sobre isso, vocês podem procurar a resposta lá, mas eu vou falar alguns. Not Another Teen Movie, Steel Dawn com Patrick Swayze, é um Mad Max genérico muito ruim, mas eu adoro. Snakes on a Plane, Hot Rod, eu morro de rir com esse filme, e esse aqui, The Stink of Flesh. É ruim de doer e eu não canso de assistir. Igor Barbosa pergunta: o que você acha de cursar cinema hoje no Brasil? Vale a pena? Tem retorno? Tem um bom mercado? Ou seria melhor tentar algo no exterior? Não é um super mercado, mas dá para encontrar trabalho. Agora, se você tiver a oportunidade de estudar no exterior, vá! Simples assim. Harrison Samp pergunta: já te aconteceu de querer reconsiderar a nota que você deu na crítica para algum filme? É muito raro, normalmente depois que eu faço uma crítica, um vídeo, é página virada. Se eu fosse escolher dois, seriam 50 Tons de Cinza, que eu dei nota 2,5 porque tinha uma cinematografia bonitinha e algumas outras coisinhas lá, mas é filme para nota 0. E Batman v Superman, que eu acho que eu dei nota 6.6, eu fui bonzinho demais com o filme, para nota 4,5, 5 no máximo. Edmar Gomes pergunta: você acha que filmes de super-heróis em algum momento irão enjoar e perder o fôlego? Pra mim, meio que já enjoaram, mas em relação ao público nicho, aos fãs, eu acho que não, porque tem muita coisa pra acontecer. E quem é fã, eu acho que sempre vai comprar, eu acho que é um gênero que ainda vai crescer muito até começar a ficar estafante pro público nicho, pro público um pouco de fora. Eu gosto de quadrinhos, mas não sou viciado na coisa, já não fico tão empolgado quando anunciam mais um filme de super-herói. Leonardo Antônio pergunta: tendo nascido em uma era de filmes modernos e apenas recentemente ter interesse em cinema, qual o melhor caminho para começar a visitar os vários grandes clássicos? Você pode pegar um desses livros como 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, vai lá na lista dos clássicos e comece por eles. Os clássicos são importantes. Você pode também ir na internet, no Google, maiores clássicos do cinema, top 10 clássicos, grandes clássicos. Não é difícil encontrar uma lista que enumere os considerados clássicos essenciais e comece a vê-los. Você vai ter muita coisa legal para descobrir. Victor Meira pergunta: que conselho você dá para quem está começando a estudar audiovisual agora? Faça curtas-metragens, é a melhor maneira de aprender. Leia muito sobre cinema, todos os livros que você encontrar, e veja muitos filmes. É o dever de casa mais prazeroso do mundo. Assista a muitos filmes. Célia Oliveira pergunta: Tiago, você faz fichamento dos filmes que assiste? Como faz para lembrar do que assistiu? Depende do filme. Se for o filme do Adam Sandler, não. Se for uma comédia boba, não. Se for um filme do Scorsese, ou do Malick, uma coisa mais existencialista, aí você vai com aquele caderninho e de vez em quando você vê uma coisa e você fala: nossa, olha o que ele fez com a câmera. Aí você põe lá, plongé em... Aí você dá, tracking shot invertido. Essas pequenas coisinhas que chamam a atenção, que você quer lembrar depois, você anota pontualmente e depois fala em cima disso. Gilitanhomi diz o seguinte: a ideia que você tem de fazer uma mesa redonda com Pablo Vilaça, Otávio Ugá e Carol Moreira ainda pode virar realidade? Eu não posso falar por eles. Em tese, eu acho que é possível. Eu já gravei com o Pablo, já gravei com a Carol. Só não gravei com o Otávio porque ele mora no Rio e ainda não rolou de eu ir pra lá, ou dele estar em Brasília, mas já conversei com ele e ele é super gente boa. Se acontecer de nós quatro estarmos na mesma cidade para algum evento ou uma coincidência assim, eu acho que eles topariam, mas eu não posso responder por eles. @esquilonegão69 pergunta: qual a sua cor preferida?
azul. Ricardo Lousada pergunta: se eu fizer um curso de cinema e não conseguir me tornar um diretor, quais são as minhas outras opções de emprego com essa formação? Você pode trabalhar com edição, com fotografia, com produção. Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal que explica a diferença entre um produtor e um diretor de cinema. Você pode ir para o campo do som, da maquiagem, dos efeitos visuais, acabamento, até colocar legenda em filme. Eu conheço gente que faz e ganha uma graninha. Um filme envolve muita coisa, você não precisa ser diretor para trabalhar com cinema. 13@Brasinterma1 pergunta: Thiago, quais são os filmes, diretores, atores e atrizes superestimados e subestimados? Isso vai dar trabalho. Atores superestimados, eu iria com Eddie Redmayne, vocês já sabem por quê. Chris Pratt, pra mim ele tem muito carisma, mas só sabe fazer uma coisa. Atores subestimados, Walter Goggins, Michael Stuhlbarg, ele tá sempre bem e é sempre um personagem secundário. E Pete Postlethwaite, é um nome legal de falar, Postlethwaite. Atrizes superestimadas, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway e Gwyneth Paltrow. Atrizes subestimadas, Laura Linney, Rachel McAdams, ela sempre eleva o material do filme, e Toni Collette, que recentemente recebeu muitos elogios pelo filme Hereditário, mas muita gente falou: nossa, da onde veio essa mulher? Como assim, da onde veio Toni Collette? Filmes superestimados, Chicago, Moulin Rouge e The English Patient. Eu sou que nem a Elaine do Seinfeld, eu não suporto esse filme. Filmes subestimados, Before the Devil Knows You're Dead, mais gente tinha que falar desse filme. The Reflecting Skin, um bom filme de horror, e Shotgun Stories. Eu acho que eu já falei alguma coisa desse filme em algum momento aqui no canal. Diretores superestimados, Michael Bay, George Lucas e Baz Luhrmann. Diretores subestimados, Jim Jarmusch, Claire Denis e Kenneth Lonergan. Nenhum dos três atingiu o público que merecia. Michael Araújo pergunta: filmes que retratam esportes geralmente não conseguem retratar bem o esporte em si. Por que você acha que isso acontece? Eu discordo. Eu acho que há dois esportes que o cinema não consegue retratar direito, que são futebol e tênis. Agora, futebol americano, beisebol, basquete, eles se saem muito bem. Tênis é um esporte que costuma ter a câmera estática para quem assiste na TV, então é difícil transformar isso para o cinema. E futebol também não há grande movimentação de câmera, então eles tentam dar um zoom no ator que não joga de verdade. Então quando ele faz um drible, é um drible fake e o público sabe a diferença. Então são dois esportes que Hollywood não dominou. Agora o resto, principalmente futebol americano e basquete, eles fazem filmaços a respeito. Vinícius pergunta, número 1, quais atores você gostaria de ver em uma versão hollywoodiana de A Capital dos Mortos? Eu desisti disso, eu lembro que eu já respondi essa pergunta há muitos anos. E aí eu até fiz um elenco que hoje não faria mais sentido, que eles estão bem mais velhos. Eu não sei, eu não gosto muito de pensar nisso, com uma exceção. Eu chamaria o Steve Buscemi para fazer o tio, seria sensacional. Número 2, o que falta para o cinema nacional estourar de vez? Duas coisas, dinheiro e uma mudança cultural na maneira como a gente enxerga o nosso próprio cinema, que é dificílimo de acontecer. Número 3, quem é o autor de um filme, o diretor ou o roteirista? Depende do diretor. Se o diretor for o Spielberg, ele manda no filme mais do que o cara que escreveu. Mas também há filmes onde o estúdio contrata um diretor qualquer e o roteiro é de um cara mais renomado. Se você botasse na balança que o diretor e o roteirista têm o mesmo peso, qual dos dois elementos é mais importante para o filme? De novo, depende, porque um excelente diretor não pode fazer milagre com um texto ruim. Agora, um diretor muito fraco, às vezes, tem um texto brilhante para trabalhar e não consegue extrair o melhor daquele material que já está lá. Eu ainda acho que o bom texto é ainda mais importante. Eu acho mais fácil um filme com um excelente texto e um diretor mediano se sair bem do que um filme com um diretor acima da média, mas um texto horroroso se sair bem. Então é mais ou menos por aí. Vitor pergunta, quais são seus 3 diretores favoritos com menos de 30 anos? Eu tava com a resposta pronta, eu ia falar Damien Chazelle, Ryan Coogler e David Lowery, mas aparentemente os 3 já têm tipo 30 e
33, 34, então abaixo de 30 ficou difícil. Tem o Jordan Vogt Robert, tem o Xavier Dolan, que fez Tom à la Femme, que é muito bom, e Mommy, que é excelente. E o Trey Edward Schultz, eu já falei dele no canal, ele fez Krisha, que é muito bom, e It Comes at Night. Ramon Martins, você pensa em algo diferenciado para o canal, como um curta dirigido por você? Vi alguns curtas antigos seus no canal e achei muito legal. É um projeto velho que eu nunca inicio. Eu sempre falo com o Thiago Esmeraldo, com o Rodrigo, o Leopoldo e outras pessoas. Vamos fazer mais curta, de vez em quando eu já até abri um espaço para curtas de outras pessoas no canal. Eu sei que menos gente assiste, mas é uma plataforma, vamos fazer, vamos juntar. A gente tem ideias, tem até roteiros prontos, engavetados, mas na hora de juntar todo mundo, na hora de parar uma semana para fazer mesmo, ninguém pode, acaba não acontecendo. Eu adoraria... Provavelmente ainda colocarei novos curtas meus. Faz tempo que não faço um curta, tô com essa coceirinha criativa de botar algo pra fora, mas ainda não rolou. Gabi Cravo e Canela diz o seguinte: qual personagem você traria à vida real se pudesse e por quê? O gênio do Aladdin, porque aí eu teria 3 desejos, o que deixaria minha vida bem mais fácil e mataria um pouco as saudades do Robin Williams. É possível uma série ser tão profunda e completa quanto um filme? Se sim, cite um exemplo. Sim, The Sopranos, Breaking Bad, são raras, porque eu prefiro cinema do que série, porque até as melhores séries têm várias temporadas e às vezes elas mudam o diretor, muitas vezes inclusive elas mudam o diretor de episódio para episódio, mudam o tom de temporada para temporada, então é mais difícil você fazer uma avaliação dela como um produto único. E um filme não, filme são 2 horas e você tem começo, meio e fim, aquela história, aquele diretor, aquela visão, o produto está feito. E a série já ela tem devaneios maiores, mas há sim séries extremamente profundas, mas eu acho que a história redondinha, fechadinha, do ponto de vista crítico, é mais fácil de avaliar sendo um filme. Rafael Mairink pergunta: o cinema pode ser visto como um passatempo, mas para você que trabalha com críticas, é possível ver um filme de forma despretensiosa? E o que você gosta de fazer quando quer descontrair ou descansar do trabalho? Por mais incrível que pareça, quando eu quero relaxar, eu vejo filmes. Normalmente eu escolho um ou que eu já vi, ou algum filme que eu tenha a liberdade para não fazer a crítica, de repente um não lançamento. Eu relaxo mais hoje nessas circunstâncias. Se eu estou vendo um filme que está lançando agora, eu estou vendo numa cabine, eu estou vendo na data de lançamento, sei lá, na quinta-feira à tarde, eu já fui muito para poder fazer, eu já fui muito quinta na hora do almoço para poder sair do cinema e comentar na CBN. Então quando eu estou vendo nessas circunstâncias eu fico um pouco mais estressado. Eu ainda consigo curtir o filme, mas eu estou pensando que eu tenho que extrair 5, 10 minutos de diálogos a respeito do filme. Então não dá para eu simplesmente... Então, quando eu me permito não falar sobre algo, falar que não, esse aqui eu vou deixar passar, eu vou ver para mim, aí eu relaxo mais, mas eu não preciso separar do cinema para relaxar. Eu gosto de cinema, então eu só assisto aos filmes sobre outro ponto de vista quando eu quero desestressar do trabalho, mas eu sempre acabo indo para filmes, é a coisa que eu mais gosto de ver. @RaiseFromYour pergunta: quando você começou a jogar xadrez, já participou de algum campeonato? Eu comecei com 17 anos na Argentina, uma amiga minha me ensinou na escola, e eu gostei muito do jogo, mas durante anos foi sempre aquela coisa, eu sei os movimentos, então vamos lá. Demorou para eu começar a elaborar estratégias de jogo e tal, depois eu fui levando o jogo mais a sério. Houve uma época onde eu comecei a ler livros sobre teoria de abertura, teoria do que eles chamam de endgame, e aprender mais sobre descobertas e sobre, enfim, e levar o jogo um pouco além, mas eu nunca virei um bom enxadrista. Eu cheguei no máximo a 1650 naquela escala que sites como chess.com usam. Pra você ter uma ideia, um Grandmaster, o Magnus Carlsen, acho que é 2800 a pontuação do cara. Eu nunca passei de 1600 e pouco. Então, já joguei campeonatos em sites como chess.com, já ganhei algumas partidas, nunca ganhei um campeonato. Hoje em dia eu tenho evitado jogar porque o jogo está me estressando muito, eu fico meio loucão assim. Então, ainda não achei o equilíbrio para aproveitar o jogo sem ficar maluco.
André Darisbo, você considera ministrar mini-cursos sobre teorias do cinema, teoria de crítica, história do cinema ou outros assuntos ligados à sétima arte? Eu já pensei muito em fazer isso, só que eu sou um péssimo organizador. Eu não saberia nem por onde começar em termos de alugar uma sala e o marketing por trás do conteúdo, que tipo de conteúdo fazer, como oferecer algo engajante que a pessoa não possa descobrir na internet. Aí eu vou falar a teoria do cinema, história do cinema. História do cinema, se entrar no Google, você descobre tudo que você precisa. Então eu ainda não achei esse nicho de o que eu posso acrescentar para deixar essa aula mais interessante do que o que a pessoa poderia estudar em casa. Não tenho ideia também de valores. Eu sou um péssimo cara de negócios. Então é uma coisa que eu sempre penso em fazer, até porque o canal não faz o suficiente grana, mesmo com alguns patrocínios recentes que vocês devem ter visto, ainda não é um canal autossustentável, mas eu não sei, eu precisaria de um produtor, alguém que entende dessa parte de não, pode deixar comigo, você prepara a aula que eu faço o resto. Talvez. Anormalidades Anônimas pergunta: qual é o seu filme favorito que se passa na Idade Média, tirando Coração Valente? Provavelmente Ran, do Kurosawa, de 85. Giovanni Silvestre pergunta: o que você acha de Calígula? É um filme pornô com alto valor de produção. Thiago Sá: quando começou sua paixão por cinema? Bem cedo, 8, 9 anos, não sei, eu sempre achei a experiência de ver algo, de ver uma história, né, de parar o mundo e agora durante 1h30, 2 horas você vai entrar nesse universo aqui. Aquilo sempre me fascinou, eu não consigo saber uma idade certa, um filme exato, mas é algo que sempre mexia comigo, eu ficava depois com aquela experiência na cabeça. Com 10, 11, 12 eu lembro que o meu pai trazia os VHS do James Bond e eu começava a comparar um filme com outro, um ator com outro. Ah, mas ele faz o mesmo personagem que ele. Aí já comecei a ter as primeiras noções de direção, de ritmo. E eu sempre ficava pensando, na época não tinha internet, mas tinha os livros do Leonard Maltin, que escrevia sobre cinema, e eu lia tudo. E eu sempre gostei. Então, desde cedo, desde que eu consigo ter memória, eu gosto da experiência de me fechar durante 2 horas e participar de um outro universo. Rafael Klinger: você já recebeu alguma resposta sobre alguma crítica que fez? Seja de alguém que fez parte de alguma forma do filme, dizendo que você fez uma ótima análise ao filme, ou que você não entendeu nada do filme. Acontece em festival, às vezes você acabou de ver o filme, o diretor está lá e você fala alguma coisa, mas pouco. Recentemente aconteceu com o Rodrigo Aragão. Eu vi o último filme dele, que ainda ele está esperando ainda para lançar o trailer, mas ele me passou lá o link. E aí eu conversei com ele pelo Facebook e falei: cara, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Eu achei que o arco entre fulaninha e ciclaninho é totalmente avulso, não justifica o que ela faz por causa desse cara. E aí ele falou: sério, cara, mas e na cena do tananã, tananã, você não percebeu que tinha uma coisa lá? Eu falei: mas então já passei por situações assim, mas não com muita frequência. Fernando Sampaio pergunta: Thiago, uma vez você falou que compraria um PlayStation 4. Jogos fizeram grande parte da sua vida? Se sim, quais jogos mais lhe marcaram? Eu sempre joguei videogame, eu parei antes dessa última geração agora. Xbox One, acho que até tem alguma variação mais recente ainda, e o Play 4. Eu parei no Play 3 e no Xbox 360 porque eu tive filhos e não dá mais tempo de jogar. Mas dessa última geração eu joguei muito Dead Rising, joguei muito Red Dead Redemption e os add-ons, né? Tinha um downloadable de zumbis que eu também joguei, zerei 100% aquele jogo, atirava em pássaros, tinha um monte de mini missõezinhas que você tinha que fazer para conseguir 100%. Joguei The Last of Us, também é um jogo que me marcou, aliás, é o único jogo que eu fiz crítica no canal. Grand Theft Auto, o 4 e o 5 também eu joguei muito, mas eu jogava Zelda, eu jogava Mario, eu jogava Mega Man, que era difícil pra caramba. Eu sinto falta dos jogos difíceis dos anos 90, tanto que quando saiu Super Meat Boy, não sei se vocês conhecem, eu fiquei louco com aquele jogo, porque era difícil pra caramba, era finalmente um jogo que desafiava, embora ele te desse vidas infinitas, era bem difícil de zerar. E também joguei muito Dark Souls, joguei o primeiro, Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, e não joguei Dark Souls 3, que eu acho que só saiu para Play 4, mas também foi um jogo que me lembrou os anos 90, quando era realmente difícil jogar videogame. E já tem
uns 3 anos que eu não jogo nada. Às vezes eu boto alguma coisa no Xbox 360 com o Theo, mas não dá mais. Depois que você tem filho, não dá mais tempo. Dunquinho pergunta, qual é o seu documentário preferido? Eu gosto muito do Hoop Dreams, de 94, o trabalho de pesquisa feito ali é sem igual. O filme é do Steve James, e tem outro que mexeu demais comigo, que é Capturing the Freedmans, de 2003. O filme é do Andrew Jarecki, e poucas vezes um documentário me deixou tão assim, uau, olha a maneira como essa família é desconstruída e ele mexe com você em todas as camadas. E são 2 que eu nunca esqueço, mas tem muito documentário bom. Cidadão de Bem dos Soros diz: Thiago, queria saber qual é o seu filme trash preferido. Durante muito tempo foi Bad Taste, do Peter Jackson, mas depois que eu vi The Human Centipede, a Centopeia Humana, eu acho que é 2011, não tenho certeza, ele virou meu novo número 1, porque tem algo especial lá. O que aquele médico quer fazer. O Centopeia Humana 2 e 3, pra mim, nada a ver, morreu. Mas aquele primeiro, eu falei, o ser humano ter pensado nisso é algo que... Uau! Então a Centopeia Humana, eu sempre vou ter uma relação de não é possível e amor com esse filme. Última pergunta, do Felipe Santos. A Capital dos Mortos 3 será uma realidade ou vamos ficar com o universo estendido mesmo? Tem vontade de dirigir outro filme de outro gênero? Sobre a Capital dos Mortos 3, eu já conversei com o Rodrigo e com o Thiago Esmeraldo, produtores, e os 3 pensam mais ou menos a mesma coisa. Do jeito que a gente fez os primeiros 2, não. Se rolasse uma grana, nem que fosse 100 mil reais, 150 mil reais, a gente faria, porque nós 3 temos vontade de mexer nesse universo com mais recursos. Sobre dirigir longa de outro gênero, claro que eu tenho vontade, mas aí também é uma questão de tempo, orçamento, dinheiro, recursos, são vários fatores, mas vontade sim e até ideias eu tenho. Ok, atualizei as perguntas e respostas, acho que a última foi há mais de 2 anos atrás. Espero que vocês tenham gostado, comentários, eu vou ficar de olho. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.